Fala aí, queridos irmãos, na paz do Senhor Jesus. Amém. Como já foi dito, meus amados, a palavra hoje é em Mateus 16. Mateus 16. O capítulo é do 26 em diante. Foi o que eu recebi, né? Mas o Espírito de Deus, ele é tão maravilhoso. Olha, que eu estava conversando com a minha esposa em casa, eu estava lendo a palavra, eu recebi do 26 em diante, mas eu não tenho como não ler do 24 para frente, que é o contexto da história. E ele falou, vamos ler do 24. Minha esposa está lendo, falando isso para ela. Falei o 26, que a gente, para a gente ler, tem uma introdução da palavra. Eu falei, eu tenho que voltar 2 capítulos, para poder chegar no 26, e ele leu. É Deus confirmando. Glória a Deus. Aleluia. Maravilhoso. Deus maravilhoso. Aleluia, Jesus. Digno de toda a honra, toda a glória e majestade. Em primeiro lugar, meus amados, antes de eu ler aqui a palavra, eu quero falar, tem muitos aqui que me conhecem, eu já fui dessa casa. Os mais velhos me conhecem, os mais novos podem não me conhecer. Aleluia. Saí daqui na época do pastor Márcio, aquele altão, né? Que uns chamava ele, acho que era Márcio Forte, não? Márcio Dias. Márcio Dias. Márcio Dias. Márcio Forte era o outro, né? Eu não conhecia. Acho que era Márcio. Eu saí aqui na época dele, que ele congregava. Saí para poder ficar junto com o pastor Juscelino. O pastor Juscelino abriu um ministério, que ele já passou por aqui também. Aí, eu orando a Deus, saiu outro, eu falei, agora eu vou sair. Eu senti desejo no coração. Hoje, não estou no Ministério Muriá, estou com meu filho Kaique, que é o Ministério Eclésia. Mas nós é praticamente unido com o Ministério Muriá. Hoje mesmo eu estava no Ilha do Bororé, trabalhando, mas o pastor Juscelino. Cheguei, só descansei um pouquinho, tomei banho e troquei de roupa para vir. Até a carteira esqueci, que nem ele. Esqueci a carteira, não ofertei. Falei, meu Deus, esqueci até a carteira. Estava lá trabalhando, eu e meus 2 filhos, o Kaique mesmo e o Almir. Aí chegamos aqui, o Ministério Eclésia, é o pastor Kaique, que é o meu filho. Ele está sendo o dirigente, é um novo ministério, né? Às vezes Deus tem promessa e vai acontecendo, mas é como se fosse unido quase unido com o pastor Juscelino e o Muriá. Porque o pastor Juscelino vem, olha, está observando a igreja e é ele que está encarregado de dar unção nos líderes quando chegar a hora certa. Mais unção, já deu uma, que o meu filho Kaique era presbítero, já passou esse fim de ano, já passou a ser evangelista, o próprio pastor Juscelino já ungiu, e aí está de observação mais um ano, que é para poder ele ungir a pastor, ao pastorado. Então a obra de Deus está aí, não é o pastor Juscelino vem cá, o de cá vai lá, está desse jeito. É promessa de Deus, então está desse jeito, né? Mas eu trago aqui os complementos do meu pastor Kaique e do pastor Juscelino também. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Como falo, é Mateus 16, versículo do 24 em diante. Eu vou ler e a igreja vai. Eu tenho. Até que hora, Beto? Pastor Beto? Agora é 19h36. 8h10, tá bom? Porque hora é hora, tem que manter, né? Aquilo que deu tem que. Então, capítulo 16 de Mateus, o versículo 24. Eu vou ler para adiantar. Que diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? O 27. Porque o Filho do Homem virá na sua glória
de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que venham o Filho do Homem no seu reino. Aleluia, Jesus. Hoje eu vou começar pelo fim. Eu gosto de ir passando alguns versículos, mas hoje o Espírito tocou nesse último, o versículo 28, que fala: em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão. A primeira parte. Aqui, meus amados, o Senhor Jesus, quando ele falou essa palavra aos seus discípulos, ele falou lá no passado, há 2026 anos atrás, ou há 25, que 26 começou agora. Ele falou para os seus discípulos lá. Mas como a palavra de Deus ela é vida, e ela se renova a cada dia, quando eu acabei de ler essa mensagem, é como se o Senhor Jesus estivesse falando para mim e para vocês, para a igreja dele aqui neste momento. É como ele se estivesse falando agora. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, nós, eu, vocês que aqui estamos, que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam o Filho do Homem no seu reino. Glória a Deus! Ou seja, ele está falando de arrebatamento. O Senhor Jesus está falando de arrebatamento. Nós sabemos que o Senhor Jesus um dia voltará. Mas glória a Deus! A Bíblia não fala. A Bíblia fala que nem ele, o Filho, sabe o dia nem a hora, só o Pai. Ou seja, ele pode voltar ainda hoje. Verdade. Ou ele pode voltar amanhã, ou a semana que vem. Nós que aqui estamos agora, jamais nós quer morrer. Eu tenho 60 anos, estou fazendo, eu falo assim, eu quero viver até os 120. Quer dizer, se ele vier a semana que vem, eu ainda vou estar vivo. Nós vamos estar vivos se ele vier a semana que vem. Essa palavra está falando sobre isso. Ou seja, nós não sabemos o dia que ele virá. Mas a palavra do Senhor também, aqui, Deus Santo, aleluia. no 24 diz: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Glória a Deus, aleluia. Meus amados, renúncia é uma coisa que vai fazer muitos, como somos chamados, crentes, evangélicos ou cristãos, é que o povo aí fora nos conhece. Uns chama de crente, outros de evangélico, outros de cristão. É essa palavrinha que chama renúncia, que vai fazer nós um dia ver o Senhor Jesus face a face. Glória a Deus, aleluia. A palavra de hoje, o tema foi salvação, né? Deus grande, aleluia, Deus. É essa palavrinha que chama renúncia, que um dia vai fazer nós, igreja do Senhor do mundo inteiro, ver o Senhor Jesus face a face. Glória a Deus. Porque aqueles outros vão saber só a notícia. Aleluia. Aleluia. A igreja do Senhor desapareceu, pastor. Aleluia, Deus. Vão saber só uma notícia, que nós desaparecemos. Glória a Deus. Eles não vão ver face a face. Eles podem ver que a palavra fala. Todo mundo, todo olho verá. Vai olhar para o céu, vai ver um cavalo branco com um homem em cima. Mas face a face somos nós. O arrebatamento, aqueles que se arrebataram. Aí logo eles vão dizer: nossa, aqueles crentes doidos,
alado, né? Parece que é um cavalo alado, que tem uns desenhos aí de filme. Só se for esse, porque cavalo anda na terra. E eles falam que vai ver um cavalo no céu. Eles não acreditam ainda hoje que o Senhor não voltou. Eles não acreditam. Nós acreditamos. Mas parece também que tem muitos que estão dentro da igreja, seja na minha, seja na de vocês, parece que não acreditam. Sabe por quê? Porque ainda não tomou para si essa palavrinha que chama renúncia. Verdade. Fez maravilhoso. Até aceitou o Senhor Jesus. Igualmente, já vou até misturar um testemunhozinho. Igualmente, eu gosto de chamar para mim, no passado, aceitei o Senhor Jesus tem muitos anos. Porém, um tempo da minha vida, os mais velhos daqui sabem da minha história. Irmã Vita, acredita, irmão Geraldetina já foi depois. A irmã aqui também é de muitos anos. Irmã Bia. Os mais velhos sabem. Tem muitos irmãos aqui do meu tempo, mas já foi um pouco mais para cá. Sabe? A minha esposa de joelho, eu aceitei o Senhor Jesus, seguia forte, queria a coisa certa, porém eu tinha um erro na minha vida. Eu não me afirmava. Sabe por quê, meus amados? Mesmo aqueles lá de trás, nenhum deles lembra que eu era crente fofoqueiro dentro da igreja. Nunca fui. Meu Deus, aleluia! Crente que queria tomar o cargo dos outros. Nunca fui. Porém, o meu erro era que eu olhava o erro dos outros e não olhava o meu próprio Oh, meu erro. Deus, liberta nós. Sabe? Eu vinha para a igreja, eu queria a coisa certa. Já que eu aceitei o Senhor Jesus, eu quero ser crente. Dizem que vai morar no céu, tem que ser, o Senhor quer gente fiel. Quando eu olhava e via um crente assim, um crente fazendo aquilo, um crente falando mal da vida do outro, mas para ser crente desse jeito não dá. Aquilo eu me aborrecia e parava de vir para a casa de Deus. Sabe? Parava de vir para a casa de Deus. Aí o inimigo, como a Bíblia fala, que ele runge ao vosso derredor procurando a quem possa tragar, aproveitava o velho homem do passado que tomava um vinhozinho, uma cervejinha, fazia outras coisas. Oh, Jesus, Aí aleluia. aproveitava e Meu quando Deus. via estava eu lá, atolado. Passava um tempo e minha esposa e os irmãos na oração. Mas acredito que vai fazer 15 anos. De lá para cá o Senhor Jesus me libertou. Glória a Deus. Aleluia. Que não tem 15 anos nem quase. Aleluia, Jesus. Aleluia a Deus. Então, meus amados, tem muitos que dentro da igreja, às vezes não renunciou de olhar o erro do seu irmão. Quando vê o seu irmão errando em alguma coisa, claro que não tem que errar, para ir para o céu tem que ser certo, senão lá não entra. Mas não faz que nem eu fazia no passado, porque é só você vai se aborrecer, só você vai ficar com mágoa. Se brincar, é você mesmo que vai desviar, igualmente eu desviava um Verdade, dia. Deus. Ore por ele, igualmente eu faço hoje. Hoje eu oro, eu dobro o joelho, eu sei que santo só o Senhor Jesus. Se ele está fraco, ele precisa da oração do que está fraco. Jesus disse: tu julga o teu irmão, tu és juiz e não observador da palavra, e juiz sou eu. Então, é várias renúncias que existem. Outros, se é salvação, eu tenho que tocar no ponto. Outros, muitas das vezes, é brabo. Ah, se pisar no meu pé, eu já dou logo um tapa na orelha, porque eu sou mais forte daquele outro. Principalmente se for forte e o outro for fraco. Principalmente se for grandão e o outro for baixinho. Aí aceita o Senhor Jesus, mas não renuncia o velho homem. Não renuncia a velha mulher, que no passado era briguento, era fofoquento, era isso, ou era aquilo, era valente. Continua sendo crente, vindo para a igreja, sabe?
Mas não renuncia àquele velho passado. Vai ser crente, vai até receber um cargo de presbítero, diácono, presbítero, ser até dirigente, presidente de um ministério, vai, se esforçar, vai. O Senhor Jesus, Ele já deu o poder para nós, é só nós falar, Deus só faz o que o homem não pode fazer. Verdade, Deus, aleluia. Se eu quiser, e eu ter força, eu orar, eu consigo. Porém, se eu não renunciar todo esse mal que está em mim, pedir força a Deus, que tem coisa que é o inimigo. E se nós não pedir força a Deus, nós não conseguimos renunciar nunca. Verdade, Santo Deus. Agora eu quero ver eu entrar na glória. Verdade. Não consegue entrar na glória. Aleluia. É salvação. Salvação tem que tocar nos pontos principais. Verdade, aleluia. Se fosse cura, eu tinha que falar de cura. Se fosse prosperidade, eu tinha que falar de prosperidade. Mas o tema foi salvação. Graças a Deus. Então não renuncia. Se não renuncia, é crente, é evangélico, é cristão, é. Vem para a igreja, prega bonito, prega, canta bonito, canta. Evangeliza, evangeliza. É dirigente, seja lá o que for. Eita, mas eu Deus. quero ver um dia e morar na glória. Aleluia. Não entra no céu, porque lá só entra os lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Glória, glória, glória. Aleluia. E se eu no passado eu tinha todas essas mazelas, olha a vida dos outros, está errado. Ô, Jesus, Quem maravilha. sofria era eu, caía, me afundava. Eu tinha todas essas mazelas de querer ser o melhor de todo, o mais santo de todo, o que fazia mais certo de todo. Digamos que se eu tivesse todas essas mazelas, que eu não era, eu não conseguia ser isso tudo. Às vezes é o falar, que nós fala que quando vê o outro errado, às vezes nós fala que ele não está conseguindo, mas se fosse na nossa pele, talvez nós também não conseguiríamos. Verdade, aleluia. Como nós estamos num nível melhor do que ele, nós achamos que ele não quer e nós que estamos conseguindo. Entende, meus amados? Eu aceitei o Senhor Jesus e não renunciei todas essas mazelas que eram no velho homem. Será se eu estou lavado e remido no sangue do Cordeiro? Não estou. É o meu espírito. Existem 3 espíritos, 3 tipos de espírito. O primeiro, o Espírito Santo, que é o de Deus. O outro, o espírito do homem ou da mulher. O segundo, e depois o terceiro espírito, que é o espírito maligno, que é esse que vai para as trevas. Às vezes um está em cima do altar, guiado pelo Espírito Santo. Ele é batizado pelo Espírito Santo. Ele faz aquilo que o Espírito Santo, ele ou ela, manda ele fazer. Glória, glória, Às glória. vezes o Espírito dele quer fazer de um jeito, mas o Espírito Santo fala, meu servo, não. Assim não, é assim. Ele renuncia aquele gosto dele, que ele queria. Não, pastor Alberto, eu quero essa igreja pintada de branco. Aí a igreja fala, pastor Alberto, branco, teto e parede não é muito legal. Tal cor. A igreja se reuniu. Está entendendo? A igreja se reuniu. Aí, o Espírito Santo de Deus fala para ele, a igreja é mais do que você, o gosto deles está mais, pinta da cor que eles querem. Aí fala, não, eu quero é branco e acabou. Eita Deus, aleluia. Está entendendo? O Espírito de Deus fala com o homem, com a mulher. Mas aí o Espírito do homem bate mais forte do que o Espírito de Deus, não dá ouvido. Ferve não pelo Espírito Santo, é guiado não pelo Espírito Santo, é guiado pelo seu próprio Espírito. Talvez não seja pelo Espírito do mal, mas é pelo seu próprio Espírito, é o homem carnal. E tem o homem espiritual, ou a mulher espiritual. Entende? Então, se nós não renunciar, nós vamos ser crente, nós vamos cantar, louvar, dirigir, ser presidente,
Porém fica difícil de um dia nós entrar na glória. Porque nós não renunciamos. Lá em Romanos 8, 9. Às vezes eu vou pular porque senão o tempo não dá. E tempo é tempo. Tem que ordem é ordem. Romanos 8, 9. Romanos, o capítulo 8, o versículo 9. Olha o que é que diz. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Olha o que o apóstolo Paulo falou. Aqui foi o apóstolo Paulo, quando ele foi se dirigir para uma igreja. Ele falou: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito Santo habita em vós. Quer dizer, ele chegou que ele como se fosse um missionário, um líder da igreja do tempo dele. Ele chegou naquela igreja e viu que tinha coisas que não estavam certo, não estavam de acordo com a palavra. Ou seja, muitos crentes vivem não de acordo com a palavra, vivem de acordo com o seu próprio querer, com o seu próprio jeito. Não tem condições de herdar a salvação. Tem condições, se bebia, Deus tem poder para fazer parar de beber? Tem, porque já que deu um passo para ele, ele dá 10. Por vós, para de beber, tira os vícios. Mas às vezes a renúncia, siga-me, renuncie, siga-me, não consegue. Vive o velho homem ou a velha mulher. Os maus hábitos que tinha do passado não saíram quando desceu as águas batismais. Está tudo lá embutido, é um pacote embutido, de meio crente e meio homem mundano ou mulher mundana. Não tem como herdar salvação. Hoje o tema foi salvação. Deus é. Então, meus amados, aqui a palavra está falando. Se nós quisermos seguir ao Senhor Jesus, foi o Senhor Jesus que falou: renuncie a si mesmo e siga-me. Glória a Deus. Se quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E aquele que perder a sua vida, salvá-la-á. Ou seja, se eu quiser ser crente, mas eu quiser, porque eu gosto de manter a minha mulher no cabresto. Não, eu sou crente, eu quero ser crente, eu quero morar no céu, eu conduzo, mas dentro da minha casa tem que ser assim. Misericórdia. Não renunciou. Oh, Espírito Santo. Deus não ensina isso para nós homens. Deus. Ensina que a mulher é nossa companheira, é um tratar o outro bem. Não renunciou o velho carrancismo no passado. Verdade, meu Deus. Se a mulher, porque era brava, o homem tinha que fazer aquilo que queria. Se o homem ficasse, chutava o pau da barraca. Eita Deus. Quando o homem chega, é o mesmo jeito que o homem fazia, como foi citado primeiro. Não renunciou. Misericórdia, meu Deus. Os velhos hábitos do passado. O casamento não vai ter felicidade. Vai ser um casal, mas não vai ser feliz. A felicidade é de aparência. E um crente, um homem que renuncia aos seus maus hábitos e segue a Deus como a Bíblia nos ensina. Ser manso e humilde de coração. E a mulher que renuncia ao passado e segue a Bíblia como ela nos ensina, além de ser marido e mulher, são felizes. Glória a Deus. Aleluia. Porque aquela palavra que está no casamento, que fala depois que casa, é uma só carne. Aleluia. Se Glória cumpre. a Deus. Se cumpre na vida dos dois, sabia? Se cumpre. Porque o Senhor falou que é uma só carne, Ele garante. E não é mentiroso para Ele escrever, o Espírito dele colocar nos apóstolos para escrever, e depois nós fazer tudo certinho, como aqui está pedindo que nós faça, e a coisa não se cumprir. É Deus. Aleluia. Se a Bíblia fosse desse jeito, quem disse que eu queria ser crente?
Eu queria nada. A Bíblia escrevia que era de um jeito e ia acontecer assim, assim, assado. Eu ia lá, fazia todo esforço para poder cumprir aquilo, não 100% que o homem, ser humano nenhum consegue, mas da maneira impossível que eu pudesse cumprir. O Senhor viu, ó, aquele dali é fraco, ou aquela dali é fraca, porque ele é pecador e falho. Mas está errando, mas eles não querem errar, eles querem fazer assim. Mas por eles ser humano, ser mortal, eles não conseguem. O Senhor Jesus já nos justificava, o Senhor Deus. E aí eu procurava fazer tudo certinho e as coisas tudo de ponta cabeça. Não, eu dizia, o erro não está em mim, porque eu leio isso. Eu tenho que ser manso. Alguém no passado, se me falasse, eu levava logo um bocado de tapa, porque eu sou pequenininho, eu não ia aguentar dar tapa nos outros, né? Se eu fosse pra cima, eu levava logo um bocado. Mas eu ia pra cima. Não engolia. Você está entendendo? Mas não, eu digo, não, Senhor. Eu vou ficar com aquela raiva danada, mas eu não vou falar nada, porque a tua palavra fala que eu tenho que ser assim. E eu procurava ser assim. E as coisas não aconteciam. Eu dizia, não, o erro não está em mim, porque eu faço tudo o que está falando. O erro está aqui na palavra, mas não. Se fazer tudo certinho como a palavra fala, acontece. Às vezes não acontece porque nós não faz, nós finge que faz. Nós demonstra para os outros que nós fazemos. Deus, aleluia. Que nós estamos certos. Mas às vezes se nós tirar um raio-x dentro de nós não está certo. Tem coisas que nós está falhando. Às vezes é por isso que a coisa não acontece. Sabe, meus amados? Então, aqui fala, renuncie a si mesmo e siga-me. Para finalizar, peguei até 8:10, mas acredito que vou finalizar antes. Preparei só três pontos. É que nem antes de eu ler. Às vezes nós vem para a igreja. No passado eu era assim, eu recebi a oportunidade, eu louvava, tinha gente que falava, como o irmão Almir louva bonito, aquele sino antigo. Já ouvi até isso, eu saía todo feliz. Que levava um elogio, sabe? Se falasse que eu louvava feio, talvez eu saía triste, porque não me elogiou, né? Mas todo mundo fica feliz quando recebe um elogio. Mas aquele que serve a Deus em espírito e verdade não pode guardar no coração. Aleluia. Muitas das vezes, nós vem para a igreja, faz tudo, ora, canta, louva, prega, mas às vezes tem algo faltando, a renúncia. Oh, aleluia. A palavra-chave de hoje é renúncia. Das coisas que não agradam a Deus, que ainda está embutido no velho homem ou na velha mulher. Às vezes não acontece algo por causa da renúncia. E é difícil, mas nós temos que dobrar o nosso joelho e falar, Senhor, eu sou fraco. Não precisa falar na presença da mulher, nem na presença do marido, nem na presença de ninguém. Tem coisas, dobre o seu joelho no quarto, fale só com Deus. Senhor, eu sou fraco, eu sei que eu estou passando por isso. Eu quero me livrar, mas eu não consigo, Pai. Me ajuda. Quando eu e quando você, igreja, orar, derramando lágrimas, o Senhor vai ver a sinceridade, que nós somos fracos, estamos cometendo isso porque somos falhos, e Ele vai nos ajudar a nós melhorar para Ele, para nós herdar a vida eterna. Aleluia! Às vezes nós faz tudo, mas se nós não renunciar, não somos verdadeiros adoradores. Olha o que a Bíblia fala aqui em João 4:23. João 4:23. O Evangelho, depois de Lucas e antes de Atos. João 4:23, que diz assim, ó. Mas a hora vem, e agora em que os verdadeiros, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Glória a Deus! Aleluia. O Senhor Deus, quando colocou no apóstolo João para poder escrever isso aqui para nós, para mim,
ver quando eu estava lendo, e agora a igreja está ouvindo o que eu estou falando através do seu espírito. Ele não colocou na mente de João para colocar assim, mas a hora vem, e é agora em que os pastores, os presbíteros, os crentes, aqueles que vão para a igreja, aqueles que cantam bonito, não está escrito desse jeito. Verdade, Deus. Ele poderia escrever assim, porque sabia que ia cair tudo em nós isso aí. Se falasse outra coisa, ia cair no povo que não aceitou. Mas essas palavras que eu acabei de falar, se fosse escrito assim, ia cair sobre nós. Não, ele não escreveu assim. Ele colocou na mente, mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Aleluia. Ou seja, para finalizar, o Pai se alegra da igreja cheia. Claro que se alegra, a igreja dele, quanto mais gente melhor, está vindo ouvir a sua palavra. Aleluia, Jesus. O Pai procura aqueles que cantam bonito. Claro que ele também quer, porque está cantando para eles e não para o mundo. Mas ele procura os verdadeiros adoradores. Glória a Deus, aleluia. Ou Deus, seja, aleluia, glória a Deus. aqueles que adoram com amor. Aqueles que adoram porque o Senhor lhe salvou. Porque o Senhor está salvando a sua família. Porque o Senhor lhe deu aquilo que ele não conseguia com suas próprias mãos. Aleluia, Deus. É esses que o Pai está procurando. Aleluia. E são esses que vão ver o Senhor Jesus face a face. Glória a Deus. É esses que vão ver o Senhor Jesus face a face. Aleluia. Eu termino. Os verdadeiros adoradores. Ou seja, quando o Senhor fala, os justos herdarão a terra. Não tem uma passagem que fala assim, que eu não lembro aonde? Os justos herdarão a terra. A terra é a nova Jerusalém celeste. Aquela que vai descer do céu para a terra. Quando essa terra não existir mais, e nem esse céu que nós vemos. É um outro céu e uma outra terra. Aleluia, Deus. A terra é a nova Jerusalém celeste. Sabe para quê? Para os verdadeiros adoradores reinar o milênio com o Senhor Jesus. 1000 anos nós vamos viver aqui na terra. Será que nós vamos ficar sem ter força para renunciar o meu eu, o seu eu, para poder nós não morar 1000 anos com o Senhor Jesus sendo o nosso pastor? Ah, se nós fizermos isso, nós somos bobos. Vamos perder a oportunidade. Quando o Senhor Jesus, já vou até fechar, quando a palavra do Senhor fala isso, os justos herdarão a terra. Tem muitos pastores, muitos presidentes de ministério, muitos irmãos que não têm cargo, mas que canta bonito ou que prega bonito, que estão totalmente enganados. Porque a Bíblia fala, os justos herdarão a terra, não fala, os pastores que estão em cima do altar herdarão a terra. Os presbíteros, os diáconos, os que cantam bonito, às vezes canta bonito, mas não é justo. Meu Deus. Às vezes é pastor, mas não é justo. Verdade. É presbítero que nem seu Deus, mas às vezes não é justo. Verdade, Deus. Não vai herdar a terra prometida que o passado queria ela, Canaã. Canaã ficou para trás, agora é Nova Jerusalém. Verdade, glória a Deus. Então, meus amados, para finalizar, a palavra-chave é renúncia. Hoje o tema foi salvação, e essa palavra é para salvação. Se nós não renunciar o nosso eu, o seu eu, aquilo que o velho homem estava embutido e continua até hoje, vai continuar sendo crente, seja homem ou mulher. Deus fiel, Mas fica aleluia. difícil de herdar a vida eterna. Glória, glória, glória. Aleluia, Deus. Quando chegar na nossa casa, quando chegar na nossa casa, eu e você, igreja,
Quando colocar a cabeça no travesseiro, tira um raio-x de você. Eu vou tirar um raio-x de mim. Tira um raio-x. Pensa assim, ó. Eu faço isso, faço aquilo outro. Nossa, a Bíblia fala que eu tenho que ser assim, assim, assim. E eu estou sendo assim. Tira um raio-x do que você é e do que a Bíblia quer que nós seja. O que tiver certo, Aleluia! o que tiver combinando, fala, Senhor, obrigado. Agradece a Deus por Ele já ter te dado força, me dado força para estar atingindo. E aquilo, em vez de dar contra a palavra de Deus, em primeiro lugar, se envergonhe daquilo que você está sendo, que eu estou sendo, o que eu encontrar, e depois ore e peça força para Deus, para que Ele mude e transforme, para poder naquele grande dia nós herdar a vida eterna. Glória a Deus. E eu agradeço a minha oportunidade.